Saúdo os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu venho trazendo mais um estudo bíblico, só que hoje esse estudo é um estudo muito particular, é um estudo diferente, pois essa noite, esta madrugada, eu tive uma visão, um sonho, a qual, irmãos, nessa visão, eu vi o Senhor me mostrava algo que está por vir, terrível, tremendo. Então eu quero, se como eu sempre digo, que tudo o que faço é com base bíblica, tudo o que faço, os meus testemunhos, a qual eu conto que eu tive, eu trago as respostas das minhas visões na Bíblia, para que os irmãos saibam que o Senhor ainda revela os seus mistérios e o Senhor revela ainda o oculto aos seus servos. Então, irmão, eu vou contar o que eu vi a essa madrugada, o que o Senhor me mostrou nessa madrugada, e vou trazer todas as passagens bíblicas a qual o Senhor mostra o que ele fará, o que ele já fez e o que está por vir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me levantou, irmãos, para que eu revele o que o Senhor tem me mostrado. Então, irmãos, a gente, quando tem um chamado, não façamos a nossa vontade, mas fazemos o que o Senhor pede para fazer. Então, tudo o que eu falo é com base bíblica e tudo o que eu testemunho é o que visões a qual eu tenho tido. Então, eu vou começar uma oração para entregar esse testemunho. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua serva diante da tua presença e graça, ó Deus. Meu Senhor, dá-me força e coragem para entregar o que tem me mandado, ó Deus. Tudo o que tem me pedido para que eu faça, ó Deus. Eu assim posso compreender, eu assim posso trazer a tua palavra e que muitas pessoas compreendam, ó Deus, que o Senhor ainda é Deus que revela os mistérios, que nada é oculto àqueles que te busquem em espírito e em verdade. Eu, Senhor, dá força a este povo para que possa perseverar diante das provações, pois grandes são os teus mistérios e que muitos venham despertar, ó Deus, para o que está por vir. Eu já te agradeço, querido Espírito Santo, ministra o meu coração, a tua palavra, para que possa entender que as pessoas que nos ouvem venham compreender qual é a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, eu já oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu primeiro quero trazer o que eu vi, né? O que eu vi em visão nesta madrugada. E depois vamos meditar na palavra. Vamos buscar na palavra o que o Senhor tem a nos dizer a respeito de muitas coisas que está por vir e que já vieram há muitos anos atrás. Então eu quero meditar na palavra, mas eu primeiro quero trazer essa visão que eu tive, porque é uma visão pequena, né? Uma visão pequena, mas com um significado muito grande. Amém? Então, a visão que eu tive foi assim. Irmãos, eu me levantei nessa madrugada, né? Como sempre. E eu tenho os meus períodos de orações, o dia e a noite. Então, todas as noites eu tenho os meus momentos de orações. Às uma hora da manhã e às 3 horas da manhã. Então, irmãos, eu não me lembro exatamente o horário, mas os meus períodos de orações é sempre da 1 da manhã e normalmente eu me desperto às 3 da manhã também. Eu me despertei, irmãos, nessa madrugada e praticamente eu via assim. O que eu via em visão era assim.
eu estava saindo a quanto parecia um hospital com meu filho. E quando eu estava saindo daquele lugar, eu eu vi um cachorro enorme, muito bonito, sabe? Um cachorro bem grande. E de repente, irmãos, aquele cachorro começa a rangir. E aí eu falo assim com o meu filho, eu falo assim, vamos voltar para trás, né? Porque esse cachorro tá muito grande. Eu fiquei um pouco assustada por causa do meu filho. Então, irmãos, quando eu volto com meu filho, eu tinha a intenção de voltar. Só que aí eu começo a pensar no meu espírito. E quando eu pensava no meu espírito, era assim. Eu pensava assim, eu não devo temer, porque quem me guarda é maior do que eu posso pensar ou imaginar. Então ali, irmãos, eu via que de repente eu não via mais aquele cachorro e de repente eu via alguém pegava aquele cachorro e eu via que aquele povo a começava a limpar aquele animal, começava a limpar aquele cachorro e fazia bifes, começava a cortar aquela carne e cortava aquela carne e vinha outras pessoas e começava a pegar aquela carne e começava a armazenar, a guardar. Então aquela pessoa praticamente estava usando aquele animal como alimento, o que eu via. Porque aquela pessoa pegava aquele cachorro, limpava e começava a cortar aquela carne como alimento, o que eu via na visão. E eu ficava ali horrorizada. E no meu espírito eu dizia assim, mas esse povo está usando esse animal como alimento. E eu ali ficava horrorizada. E eu olhava, tinha um palácio, sabe? Palácio bem grande, de vários andares. E eu via em cada janela daqueles palácios, daquelas casas, cada janela de cada apartamento, havia uma pessoa com um animal na mão. E o quanto parecia aquelas pessoas que eu via estavam usando aqueles animais como alimento. Então ali, irmãos, eu ficava sem entender, porque foi uma visão muito estranha. Então ali, quando foi pela manhã, eu levantei e eu via muita pessoa, muito animal. As pessoas passavam na rua, irmãos, olhava para um animal e aqueles animais saíam correndo com medo. Sabe? As pessoas viam um animal e ela olhava para aquele animal ficava com tanto medo que saía correndo. E eu fiquei ali sem entender. Essa manhã eu levantei, orei ao Senhor e eu perguntando, né, o Espírito Santo, o que quer dizer essa visão? O que significa essa visão? E o Espírito Santo me disse, minha serva, testemunha o que viste, porque está por vir uma fome muito grande sobre a terra. Essa era a visão que o Senhor me dizia. E essa manhã me dizia assim, minha serva, testemunha o que viste, porque está por vir uma fome muito grande sobre a terra. Irmãos, eu não quero ser a profeta do caos e não quero ser a profeta de tragédias, mas eu sou uma serva e o Senhor me levantou para que eu possa testemunhar o que Ele tem me mostrado. E se o Senhor me está dando esse despertamento e me pediu para que eu testemunhe o que eu vi, é porque o Senhor quer alertar. O Senhor quer alertar a nação por algo que está por vir. Porque a palavra mesmo diz que o Senhor não traz nada sem antes revelar aos seus profetas.
Então, irmãos, o que eu quero que os irmãos saibam é que é um despertamento. A gente não tem que ficar com medo, não tem que temer, mas temos que despertar, abrir os nossos olhos, olhar o que está acontecendo e, sobretudo, voltar para Deus. Porque, irmãos, o Senhor derrama sim o seu juízo sobre a terra. E não pensa que vai ficar impune toda a perversidade, a blasfêmia, todas as abominações a qual fizeram com Jesus, escarnecendo do Senhor no carnaval. Tem um preço. O que faz contra a santidade do Deus Altíssimo, o Senhor derrama sim da sua ira e do seu juízo sobre a terra e sobre a nação. O Senhor já o fazia há muito tempo atrás, em Israel, né, no tempo dos profetas. O Senhor derramava sim o seu juízo. E nós não somos melhores que os nossos antepassados. Lembra muito bem disso. Se o Senhor, no tempos antigos, derramava do seu juízo, ele ainda faz nos dias de hoje. E eu vou te provar na Bíblia que o Senhor derrama sim o seu juízo para com os perversos, para com aqueles que blasfemam contra a sua santidade, para os escarnecedores. Mas quando o Senhor derrama do seu juízo, irmãos, toda a nação é afetada. Mas aqueles que esperam no Senhor não devem temer. Vou meditar na palavra para que os irmãos possam compreender. Olha aqui, olha. Isso é o que diz as Escrituras, irmãos. Olha aqui. O livro de Gênesis 41, o versículo 12. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos. E ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. Esse era o profeta do Senhor. O Senhor lhe havia revelado a esse servo, o seu servo, que estava por vir uma fome muito grande. Só que antes disso, irmão, o Senhor, né, ele estava em cárcere e o Senhor ali, ele interpretou o sonho de alguns copeiros do rei. Olha só, vou repetir para que os irmãos venham entender melhor. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. O Senhor ainda revela os seus mistérios e ainda interpreta a visão. E aí, irmãos, vamos passar sempre Gênesis 41, o versos 30, e diz assim: e depois deles levantasse aos 7 anos de fome, e depois deles levantasse aos 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima, e que o Senhor foi repetido 2 vezes a Faraó, e porque estas coisas é determinada
por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então, irmãos, aqui a gente pode entender que essa fome era uma fome permitida por Deus. O Senhor permitiu essa fome, porque diz a palavra que essa fome era uma fome permitida por Deus. Aleluia! Glorificado seja o nome do Altíssimo. E para que os irmãos compreendam melhor, e diz, ó, porquanto será gravíssima, e que o sonho foi repartido 2 vezes a Faraó, porque estas coisas é determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem entendido e saiba e o ponha sobre a terra do Egito. Aqui ele estava dizendo o que devia fazer, né? O que devia fazer para evitar essa fome. E também, irmãos, eu quero meditar também sempre Gênesis 12, o versículo 10. E havia fome naquela terra, por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, aqui Abraão, quando ele peregrinou na terra do Egito, porque aonde ele vivia tinha uma fome. E havia fome naquela terra, por isso desceu Abraão ao Egito. Esse aqui é Gênesis 12, o versículo 10. E também, irmãos, podemos meditar no versículo no livro dos Reis, 1 Reis 18. Vamos meditar no versículo 2. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Vamos meditar em cima. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai apresentar-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Aqui foi quando a fome veio sobre Samaria, quando Elias profetizou que não choveria sobre a terra. E devido à escassez da chuva, a fome tomou conta daquela nação. E também podemos meditar no livro de Jó 5, o versículo 20. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência, da espada, do açoite, da língua estranhas, encoberto, e não temerás a assolação quando vier da assolação, e da fome te tirarás, e os animais da terra não temerás. Aqui também podemos ver que no livro de Jó também houve uma escassez, a fome. E também podemos meditar no livro de Salmos 106, no versículo 16. Trouxe a fome sobre a terra e acabou com todo o sustento do pão.
aqui também possamos ver no livro dos Salmos. E também, irmãos, tem vários salmos que enfatiza sempre a escassez, a fome. Irmãos, é terrível. É terrível. E o Senhor é a segunda vez que o Senhor me mostra que a falta de alimento. Essa visão eu tive esta madrugada. Algumas semanas atrás, eu também tive uma outra visão. Só que era uma visão aonde eu estava na minha casa e de repente chegava umas pessoas com várias sacolas de alimento. Muitos alimentos, e a quanto parecia eu estava preparando alguns alimentos, e aquelas pessoas, ao quanto eu via, parecia que aquelas pessoas estavam armazenando alimentos, elas estavam guardando alimentos. Irmãos, o que eu estou falando foi o que eu vi em sonho, em visão. Essa primeira visão que eu vi, onde eu via muitas pessoas vinha na minha casa e trazia alguns alimentos e elas diziam que iriam guardar, conservar aqueles alimentos. Quando você vê que uma pessoa guarda alimento, ela está se preparando. Ali o Espírito Santo já estava me mostrando que a escassez é grande, será grande, aonde pessoas irão armazenar alimentos. Irmãos, o que eu tenho a falar é para trazer despertamento. E se vocês também quiser ler, buscar na Bíblia, tem várias passagens aonde relata a escassez, aonde relata a falta de alimento. E aqui está dizendo Salmos 37:19, Salmos 43:10, João 6:35, Romanos 8:35, Filipenses 4:12, Lucas 4:12, Apocalipse 7:16, Marcos 2:23 e 28, Provérbios 10:3, Filipenses 4:12, Gênesis 4:3, Marcos 11:12, Salmos 33:19, Lamentações 4:2. Todas essas passagens relata a fome, o juízo de Deus, a escassez. E esses são só alguns versículos bíblicos aonde relata a fome, a falta de alimento e a escassez. Irmãos, temos que meditar sim no que está por vir, porque a própria palavra de Deus diz que nós não devemos ser ignorantes, nós devemos saber sim, mas hoje em dia muitas pessoas estão fechando seus olhos para não ver a realidade do que está por vir. Vocês precisam só parar e vão olhar ao lado, aos nossos redores, as nações. Devido à guerra, a Ucrânia está vivendo uma escassez muito grande. Israel, devido à guerra, está passando por uma escassez muito grande, porque a guerra traz fome, a guerra traz destruição, a guerra traz escassez. Podemos ver que em Samaria, quando foi fechada as portas de Samaria, porque ali estava havendo uma guerra, não podia entrar e não podia sair. Se como o povo não podia entrar e não podia sair, ali houve uma escassez muito grande de fome. E também Elias, quando profetizou que não choveria sobre a terra, ali houve uma escassez muito grande e o povo sofreram a fome. Temos que meditar, tem várias ilustrações, várias passagens bíblicas que relatam juízo. O nome dessas passagens bíblicas é juízo de Deus. É juízo.
Vocês podem ver todas as passagens, diz que todas as vezes que Israel pecava, que Israel fazia abominação aos olhos do Senhor, o Senhor trazia fome sobre a nação, outra que entregar Israel nas mãos dos seus opressores, de consequência vinha fome. A fome era a principal, era o principal sofrimento do povo. O povo sofria fome de uma forma terrível. O povo, devido à fome, se tornaram irracionais. Eles eram como selvagens. Podemos ver a passagem bíblica onde diz, uma mulher diz: socorro, rei, ajuda-me, e ajuda-me. E o rei pergunta a ela e diz o que aconteceu. Aquela mãe diz: a minha vizinha disse: hoje comemos o seu filho e amanhã comemos o meu. Então comemos o meu filho, e hoje que devíamos comer o seu filho, ela o escondeu. O rei rasgou as suas vestes e gritou e disse: tão certo como eu vivo, não ficará vivo Elias. E ali o profeta, e ele culpava o servo do Senhor por causa da fome. E ele culpava, pois a culpa eles davam aos profetas, porque os profetas do Senhor profetizavam o que estava por vir. Se como eles profetizavam o que estava por vir, então o povo se levantava contra os profetas. Mas eles não entendiam que aquilo não era proveniência dos profetas, mas era proveniência de Deus. O Senhor dizia aos profetas o que falar, pois nos tempos antigos e ainda nos dias de hoje, o Senhor revela sim o que está por vir aos seus servos, aos seus profetas. O Senhor revela sim, irmãos. Não é para que os irmãos tenham medo, mas é para que os irmãos venham se despertar. Pois quando começa a acontecer, as coisas dizem: mas por quê? Mas o Senhor diz: não acontecerá nada sem antes avisar, sem antes revelar os mistérios aos meus servos, aos meus profetas. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que eu estou testemunhando é para que vocês venham se despertar. Venha se despertar e voltar para Deus. Porque é assim que como o Senhor traz o seu juízo sobre a nação e sobre o povo, o Senhor também dá o livramento. O Senhor dá o livramento ao seu povo. Então, a única esperança nossa é o Senhor. Nós devemos viver em obediência, debaixo do direcionamento de Deus em tudo. Mas o povo não quer. O povo quer viver as suas paixões sem freio. O povo quer viver no pecado. O povo gosta do pecado. O povo não quer renunciar ao pecado por Jesus. Eles não querem pagar o preço da obediência por Jesus, porque se tornar servo quer dizer renunciar ao seu velho eu, renunciar ao pecado, renunciar à carne, renunciar à cobiça, à soberba, à inveja, renunciar tudo por amor de Deus. E o povo não estão dispostos a renunciar o seu pecado de estimação. Aleluia! Eu quero dizer aos irmãos que eu estou testemunhando, e essa testemunhança que eu estou dando, e esse estudo que eu estou trazendo, é com o coração quebrantado, é com o coração triste, é com o coração aflito. Mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Porque quando o juízo de Deus se abater contra a nação, vocês não terão desculpa. Quando o juízo de Deus vier sobre a terra, vocês não terão desculpa. Não poderão ter desculpa e dizer:
né? Mas por que, Deus? E culpar o Senhor. Pois hoje em dia o ser humano isso está fazendo, está culpando o Senhor de tudo. Quando vier o juízo de Deus sobre a nação, ninguém terá desculpa. Não terá desculpa, porque o Senhor está avisando. O Senhor está trazendo despertamento. E o despertamento que o Senhor está trazendo é para que vocês possam ter a oportunidade de mudar de vida. É para que vocês possam se arrepender. É para que vocês possam se voltar para Deus. Esse despertamento, o Senhor está dizendo, eu estou dando a oportunidade para você se rever os teus caminhos. Eu estou te dando a oportunidade para vocês se arrepender. Aleluia. Eu não estou feliz de estar trazendo esse despertamento. Eu confesso aos irmãos, não estou feliz, pois eu não me alegro em trazer juízo. Eu não me alegro em testemunhar coisas desagradáveis. Eu preferia testemunhar algo maravilhoso. Mas não pensa que Deus é só amor. O Senhor também é juízo. O Senhor também é justiça. E o Senhor está desgostoso. O Senhor está desgostoso com o pecado. O Senhor está desgostoso com a desobediência. O Senhor está desgostoso com toda a abominação que está nessa terra. É tremendo, é terrível. O povo pensa que pode ocultar ao Senhor os seus pecados. O povo pode ocultar os seus pecados aos seres humanos. Mas os olhos do Senhor estão vendo tudo. O Senhor está vendo toda sorte de abominação. Nós estamos vivendo o tempo hoje, o tempo que estamos vivendo hoje não é diferente do tempo de Sodoma. Não é diferente de Gomorra. A abominação que estamos vivendo hoje se não for pior, é igual. Irmãos, é terrível. É terrível, a iniquidade da nação chegou ao trono de Deus. A iniquidade do povo chegou até o trono do Senhor. E assim foi no tempo de Gomorra. A iniquidade daquela nação chegou ao trono de Deus. E quando o Senhor viu a iniquidade daquele povo, o Senhor desceu para ver, para ver a iniquidade daquela nação. E ali o Senhor determinou o seu juízo. E qual foi o seu juízo? O Senhor destruiu a cidade de Gomorra. E ainda hoje o Senhor traz juízo. Aleluia! Eu entrego esse testemunho e essa meditação na palavra. Reflita. Hoje muitas pessoas irão me criticar. Muitas pessoas irão me criticar. Mas saiba que eu não fui levantada. O Senhor não me levantou para que eu possa dar importância às críticas. Quando o Senhor me chamou, o Senhor me disse: eu fui perseguidado, você também será. A mim não me ouviram e também não te ouvirá. Mas contudo tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Quando o Senhor me chamou, o Senhor não me disse: minha serva vai ser maravilhoso. O Senhor me disse: minha serva, o que eu pôr na tua boca tu dirás. E aonde eu dizer vai, tu irás. E o que eu disser faça, tu farás. Quando o Senhor me chamou para a obra, foi isso que o Senhor me disse.
E o Senhor me disse: eu fui perseguidado, me perseguiram e você também será perseguida. A mim não me escutaram e você também não te escutarão. Mas contudo tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. Eu vou continuar trazendo a palavra conforme ministra o Espírito Santo no meu coração. Se vocês receber, ouvir e obedecer e pôr em prática, o Senhor é misericordioso, porque Deus não é só juízo, é amor também. Mas o Senhor também derrama sim da sua ira, da sua fúria. Se vamos ver todas as passagens onde o Senhor diz a espada está afiada, eu não vejo a hora de ceifar a terra. O Senhor diz: eu não vejo a hora de abater da minha fúria e da minha ira contra a nação. O Senhor está se dando oportunidade. O Senhor está dando oportunidade para que nós viemos abrir os nossos olhos, despertar e arrepender. O Senhor ainda não destruiu essa terra porque está dando oportunidade para que nós possamos nos arrepender. Irmãos, é um despertamento. Se vocês ouvirem, obedecer e mudar de vida, o Senhor é fiel na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu entrego esse testemunho, já entreguei a palavra do Senhor, agora está em tuas mãos. O Senhor deu livre-arbítrio a cada um. Você é quem decide se quer aceitar, obedecer, mudar de vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, ó Deus, na tua graça e soberania, ó Pai. Venho em humildade e reverência. Ó Senhor, eu entreguei a tua palavra conforme me pediste, Espírito Santo de Deus. Agora faça a obra, ministra no coração dessas pessoas. E eu estou disposto, ó Deus, a pagar o preço. Eu estou disposto, ó Deus, a pagar o preço da obediência. E serei fiel a ti, ó Deus, pois o Senhor me levantaste não só para profetizar a bênção, mas também para profetizar juízo, para que esse povo venha se despertar. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.